O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebeste em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta caminhada de preparação para a Páscoa, a palavra de Deus deve iluminar a nossa caminhada. É a palavra de Deus que deve nos orientar, deve nos questionar, devemos nos confrontar com essa palavra para ver se nós estamos agindo segundo a vontade do Senhor, que se manifesta através da sua palavra. Deus se revela, Deus fala a nós, fala ao nosso coração através da sua palavra. Por isso é importante neste tempo de Quaresma intensificar ainda mais a leitura, a meditação da palavra de Deus. Se nós não nos confrontamos com a palavra, se nós não
caminhamos à luz da palavra, nós podemos caminhar como que no escuro, sem saber a direção. Então, nesse sentido que a palavra é luz para os nossos passos, para o nosso caminho. E o que é que a palavra de Deus nos diz hoje? O que é que ela nos questiona? O que é que ela nos orienta? Em primeiro lugar, a palavra de Deus hoje nos fala da nossa vocação, do chamado que Deus faz para nós. Através de Moisés, Deus fala a seu povo: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. E devemos honrar o nome do Senhor nosso Deus. Honrar o nome de Deus, santificar o seu nome, quer dizer que nós devemos viver dignamente como seus filhos e filhas. Quando nós pertencemos a uma família e nós não agimos corretamente, quando fazemos coisas erradas, envergonhamos os nossos pais, aí disse que envergonhou a família, envergonhou a honra dos pais. Em relação a Deus é a mesma coisa. Nós deixamos de honrar o nome do nosso Deus, de santificar o nome de Deus, quando nós não agimos como filhos e filhas, quando nós agimos de modo errado, quando nós não acolhemos esse convite à santidade. Essa é a nossa vocação, o chamado que Deus faz a todos nós, sermos santos. Sede santos, porque eu sou santo. Jesus disse: sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Portanto, Jesus corrobora as palavras do Antigo Testamento, as palavras que Deus falou ao seu povo através de Moisés. E o que significa ser santo? A santidade, portanto, não é uma opção que eu posso ser ou não ser. É uma obrigação, é um dever que nós temos. Porque nós temos uma meta, e a meta é o céu. E nós não podemos entrar no céu se nós não formos santos. No céu só entra quem for santo, quem agir como filho ou filha de Deus aqui neste mundo. E para sermos santos, devemos colocar em prática aquilo que Deus mesmo fala através de Moisés. Não furteis, não digais mentiras, não vos enganeis uns aos outros, não jureis falso por meu nome, não explores o teu próximo, nem pratiques extorsão contra ele, não retenhas contigo a diária do assalariado, não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego, não cometas injustiça no exercício da justiça. Aqueles que são juízes, que trabalham no campo da justiça, não serem injustos, nem favorecendo o pobre, nem prestigiando o poderoso. Este é algo muito atual. Então, julgar o próximo conforme a justiça, não ser maldizente, não conspirando, caluniando contra o próximo. Portanto, vejam como são
indicações, conselhos muito práticos para o nosso relacionamento no dia a dia com o próximo. Portanto, ser santo não significa fazer coisas complicadas, porque alguém pode pensar que ser santo é ficar rezando o dia inteiro, é fazer milagres, é fazer coisas extraordinárias. Não. Ser santo significa fazer o bem em todos os momentos, em todas as circunstâncias. É procurar amar de verdade o próximo, é ajudar, é promover, é ficar do lado da justiça. Então é algo que está bem ao nosso alcance, embora nós devemos reconhecer que não é fácil, é difícil no mundo em que vivemos, porque nós nos encontramos no meio em que existem tantas situações que tentam nos levar na direção contrária à mentalidade do mundo. Os critérios deste mundo, mas nós devemos lembrar que nós temos um compromisso com Deus, que nós temos uma vocação. Por isso, não podemos de maneira alguma nos deixar levar pelas práticas do mundo que não acredita, no mundo que não escuta a palavra e os apelos de Deus. E se no mundo existem tantas situações de injustiça, de violência e de morte, é justamente porque nós não vivemos a nossa vocação, nosso chamado à santidade. E Jesus nos fala como será o julgamento. Jesus veio uma primeira vez a este mundo. Veio como o Salvador, veio nos revelar o projeto de Deus Pai para a salvação de todos nós. E Ele entregou a sua vida para a nossa salvação, nos ensinou, deixou para nós todos os recursos de que nós necessitamos para viver a santidade, viver a nossa vocação. Se no Antigo Testamento o povo é chamado a viver a santidade, com a vinda de Jesus, não só Ele reforça, confirma esse chamado, mas nos dá a graça de alcançar essa santidade, de viver como filhos e filhas de Deus. Ele nos reconciliou com o Pai, deu a sua vida por nós e deixou para nós os meios para que nós alcancemos esta santidade. E Ele virá uma segunda vez, mas virá agora como juiz para pedir contas da nossa vida, o que nós fizemos, como nós agimos, como nós colocamos em prática os mandamentos, como nós usamos os dons, aquilo que Ele colocou à nossa disposição. E como será esse julgamento? Existem pessoas que parece que se iludem que entra no céu, que é justo, pertencendo a uma determinada denominação religiosa, como se fosse uma carteirinha de um clube. Para entrar, basta apresentar a carteirinha de sócio e entra. Existem pessoas que, para eles, parece que assim será o julgamento, assim será a salvação. Você pertence, você é desta denominação, então entre no céu. Você não é, então fique fora. Algumas pessoas parece que pensam desse modo. Enquanto que Jesus diz que Ele não vai perguntar para nós qual é a nossa religião,
com a denominação a qual nós pertencíamos. É muito simples, é muito simples. O que é que ele vai fazer? Vai apenas separar dois grupos, um à sua direita, outro à sua esquerda. À sua direita estarão os justos, ou diríamos os santos. E quem foram os santos? Aqueles que praticaram a caridade e a misericórdia. Estive com fome, me deste de beber, estava com sede, estava com fome, me destes de comer, estava com sede, me destes de beber, era estrangeiro e me recebestes em casa, estava nu, me vestistes, estava na prisão ou doente e me visitastes. Simples. Esses são justos. Esses amaram realmente o Senhor Deus, amaram realmente os seus irmãos. Então, são dignos de entrar para a felicidade eterna que Deus preparou para eles e seus anjos. Ao contrário, aqueles que viveram nesse mundo para si, pensando somente em si mesmos, no egoísmo e até na maldade, não se preocuparam com os seus irmãos, os desprezaram, cometeram injustiça, exploraram, não se preocuparam com aqueles que nada tinham. O que vão receber? O castigo eterno, porque foram injustos. E Deus, que é justo, dá a cada um segundo as suas obras. Deus é misericórdia, mas é também justo. Por isso, Jesus, o Senhor, ao qual o Pai entregou todas as coisas, fará o julgamento. O tempo que nós vivemos, queridos irmãos e irmãs, portanto, é o tempo favorável. É o tempo que Deus nos dá para que nós pratiquemos a justiça, para que nós coloquemos em prática os mandamentos, para que nós vivamos a santidade. É o tempo de reconciliação, é o tempo de fazer o bem. Jesus nos convida a isso. Ele está sendo para nós neste tempo o Salvador, cheio de misericórdia para conosco. Mas quando Ele vier julgar, Ele será o juiz. Então temos que aproveitar este tempo. Portanto, é tempo de graça, tempo oportuno para nós nos convertermos, mudarmos de atitude. Que esta caminhada quaresmal, este tempo de oração, de penitência, nos leve a viver essa nossa vocação, a nos comprometermos, a termos sempre diante de nós essa meta. Não nos esqueçamos que nós somos chamados para a santidade, para a vida eterna. E nós alcançamos essa graça vivendo no dia a dia, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, em família, na comunidade, no trabalho, onde quer que estejamos, é o lugar propício para nós exercermos a nossa missão e vivermos a nossa vocação, que é a vocação à santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.